Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meus irmãos, eu tô gravando esse vídeo na parte da tarde, são 15 para as 3 aqui. Eu tenho praticamente 1h e 15 minutos para procurar repassar aqui, né, o que me foi perguntado, o que me foi pedido. E eu acho muito lícito falar sobre esse assunto, principalmente porque eu vejo que tem muito irmão, muita irmã carregando jugo nas costas que não precisavam ser carregados, ok? O que é um jugo? Eles pegavam um cavalo, eles pegavam um burro, eles pegavam esses animais de carga, colocava tipo uma madeira, né? É como se fosse um colar de madeira, um negócio bem pesado mesmo, no burrinho, no cavalo, né? E quando eles cavalgam, eles vão rodando para um lado para o outro e o bicho vai indo de acordo com o jugo, né? Que o leva. E aquilo é pesado para o animal, muitas das vezes. E a Bíblia fala muito de jugo. O jugo. E o Senhor, ele veio para nos tirar todo o jugo. Tudo que o mundo impõe, todo o pecado, todo o mal que nos leva, né? Então, hoje é uma palavra que vai trazer mais entendimento. Eu vou responder 2 comentários. Eu vou tentar ligar um com o outro aqui para a gente abranger num assunto só, numa mensagem só. Provavelmente hoje eu não vou conseguir postar esse vídeo, hoje é dia 18 de dezembro de 2017, eu vou conseguir pôr isso amanhã no canal, provavelmente. Minha semana tá uma bênção, porque eu tenho que ir em 2 teatrinhos de 2 sobrinhos meus amanhã de manhã. Hoje à tarde eu tenho que levar meu filho numa festinha de aniversário do amiguinho da escola dele. Aqui 4 e pouco eu tenho que sair para buscar eles na escola. Enfim, meus irmãos, uma bênção, uma correria. Mas glória a Deus, né? A gente está vivendo nesse ritmo, pelo menos eu tenho vivido, tenho ficado um pouco espantada, porque eu estou achando um pouco anômalo, essa correria frenética, termina uma coisa, começa a outra, e vou olhando pro relógio o dia inteiro, o relógio não me espera. Mas assim, de 1 a 10, eu acho que eu tô conseguindo manter uma média aí de 7 a 8, né, de positividade no tudo. Então, graças a Deus, o Senhor tem sido bom para comigo. Eu vou ler os 2 comentários por alto, porque eu nem vou ler o comentário direto, eu vou ler só o geral e eu vou explicar mais ou menos em cima do que eu vou falar aqui e por que eu vou falar sobre esses 2 comentários, tá bom? Um é da irmã Conceição e o outro é do irmão Pedro. Deixamos só o primeiro nome. A irmã Conceição, ela diz que tem assistido alguns vídeos de pessoas que dizem ter sido arrebatadas ao próprio inferno. E elas ali, tá, no inferno, uma vez, elas viram pessoas que eram crentes, que morreram, e foram para o inferno porque usavam batom, calça jeans, saia, esmalte, tinta no cabelo, etc. Você poderia dizer algo sobre isso? E o segundo comentário do irmão Pedro, que ele diz: irmã Ana, como saber se a pessoa tem o Espírito Santo em sua vida? Mesmo que não fale em línguas, quando é que se pode identificar que é ele quem fala em nosso coração? Meus 2 irmãos, Pedro e Conceição, eu, Ana Paula, poderia simplesmente falar aqui de cabeça, fazer um vídeo de 10 minutos, cortar o assunto e vai, né, cada um pela sua estrada. Mas como eu tenho o hábito de falar tudo em cima da palavra, eu gosto de trazer, porque a gente, quando fala como homem, por mais que a gente possa ter uma certa credibilidade, não existe maior credibilidade do que a própria palavra do Senhor. Ela nos dá segurança, ela nos dá garantia, elas tiram o jugo e nos dão liberdade. Por que eu estou juntando os 2 assuntos? Porque, de certo modo, um complementa o outro. Por quê? Porque nos 2 assuntos existe a grande necessidade da pessoa estar em comunhão e ter dentro de si a chamada paz que excede todo entendimento. A paz de Deus, ela é o consolo que nós temos, falando de modo muito simples. Então, a gente precisa identificar que isso está em nós para saber se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Antes de eu entrar no assunto, eu vou falar o que me aconteceu agora de manhã, para vocês entenderem, tá? Uma base, meu irmão Pedro. Uma base, minha irmã Conceição. Olha só. Eu agora de manhã tive que ir ver se eu conseguia depositar um dinheirinho na conta do meu marido no banco, porque vai vencer uma conta e a gente precisa colocar o dinheiro lá para não bater e voltar, né? Aí fui lá no banco. Na hora que eu desci com o carro, eu moro numa colina e eu desço a colina, viro a curva, entro já numa outra rua principal e vou embora, né, para a cidadezinha em si.
E aqui embaixo, digamos assim, aqui embaixo tem tipo uma garagem, não é uma garagem, o moço ele fez uma espécie de um apartamento numa garagem. Eu imagino que ele tem um banheiro e um espaço, tá bom? E ali ele fez aquele espaço ali, ele alugou isso para alguns africanos, são africanos mesmo. Aqui, e assim, eu não entendo como é que funciona, porque parece que é um lugar de passagem. Eles vêm, eles dormem, eles vão, eles saem, fica aquele zigue-zague. Tem alguns que ficam mais tempo, que praticamente parecem morar nesse lugar. E é assim, tá? E ontem eu passei com meu marido e meus meninos, a gente tava levando os meninos para caminhar um bocado, caminhar na rua, fazer uma caminhada, né? Nós estamos meio... a sensação que a gente tá meio cheio, né? Acima do peso. A gente comeu uma pizza na noite anterior, então a gente já levantou com complexo. Temos que descarregar essas calorias, tem que desintoxicar o corpo, etc e tal. Coisa nossa, é neura, né? E ali a gente estava indo com desculpa também para passear em família, aí tinha um desses africanos sentados assim na porta, né, no pátiozinho assim, praticamente na rua, no passeio. E ele fazia sinal com a mão assim para a gente parar com o carro. E de vez em quando esses moços, eles pedem meu marido para ajudar a ajustar a antena deles, que meu marido é eletricista e tal, ok. Nós passamos direto, nem teve tempo de parar a carro, nem entender nada. Meu marido também não dá muita conversa e via. Quando foi hoje de manhã, de novo eu passei, ele fez o sinal, só que eu já estava aviada, né? Eu não ia parar o carro, a rua é perigosa e tal, eu estava despreparada. Fui direto pela minha estrada. E quando eu voltei, mais ou menos uma meia hora depois, de novo ele já viu, eu apontei com o carro e já começou a fazer sinal. Eu falei, bom, deve ser alguma coisa séria, né? E como eles moram aqui embaixo, conhecem mais ou menos a gente, eu parei o carro, ele veio na janela do carro e eu tinha comprado um presentinho de aniversário, né, para o meu menino levar. E eu tinha umas moedinhas assim no negócio no carro, num espaço que tem no carro, e ele vira, me dá um dinheiro, só que eu não tenho um dinheirinho, fez sinal porque tá com fome e tal. E aí olhando pro dinheiro, aí eu, não tenho muito dinheiro e tal, já fiquei meio assim, sabe? Explico o porquê também. Aí, naquele momento, eu saí fora daquela situação, porque ele estava debruçado na janela. Eu peguei 50 centavos, dei a ele. Mas aí ele ficou reclamando, queria mais dinheiro. Eu falei, não, meu marido trabalha muito e tal, como se diz, né? Vai trabalhar também, porque, né, você tá precisando de dinheiro para comer, etc. E fui embora, já fui arrancando o carro com medo mesmo. Dele voar no carro, dele fazer alguma coisa, enfim. Vim embora para casa. Cheguei em casa, cuspindo marimbondo, para variar, né? Comecei, olha só, que povo esquisito. Esse é um porco, porque eles são muito sujos. Esses aqui, não estou falando que são todos. Esses em particular, eles são muito porco. Se passa assim na rua, eles têm bacia de fora, sapato junto com bacia, panela, e bota um monte de roupa. Não se entende, entendeu? A bagunça que é, você vê lá dentro, você vê caneco no chão. É pior do que... Eles vivem igual cachorro, para ser bem sincero. E é cheio de gente lá, a gente não entende quantos estão lá dentro. Mínimo de 3 a 4 sempre tem. E eles sentam de fora para pegar sol no passeio, e aquela bagunça, e a gente que tem assim uma mentalidade o mais normal possível, a gente passa diante ali, vê aquela confusão e fala, gente, esse povo sentado o dia inteirinho, a casa deles, entre parênteses, imunda de suja, e eles não são capazes de levantar e fazer um pouco de limpeza. Todo mundo faz, todo mundo está na mesma situação, fria para mim e para eles. Pegar um detergente, dar uma limpada, uma desinfetada, não faz mal para ninguém, um pouco de ordem. Mas é igual uma casa de pulga. Então eu já cheguei indignada. Eu falei, bom, pode ser até que ele não tem condição de trabalhar, não sei, né? Ou então, poxa, um homem com saúde, um homem 2 metros de altura, forte, com saúde, por que não vai trabalhar? Meu marido vai trabalhar debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de qualquer tempo, né? E realmente, então ficou aquelas ideias na minha cabeça. Eu fiquei muito grilada com aquela situação. E na minha correria aqui, tentando resolver um pouco minhas coisas e tal, veio no meu coração aquele pensamento, ele estava com fome. E se ele realmente estava com fome? Bom, deixa pra lá. E continuava fazendo as coisas, voltava. Mas por melhor ou pior que ele possa parecer estar, você tá melhor do que ele, querendo ou não. Né? Eu tenho mais comida na minha casa do que ele na dele, isso eu tenho certeza. Eu tenho uma condição de conforto muito superior à dele, e no geral, né, a minha condição de vida é uma vida organizada. Eu tenho uma casa organizada, ele não tem nenhuma casa. Então ficou aqueles pensamentos na minha cabeça, e eu lembrei
Não é que eu lembrei, hoje eu sei, agora eu sei que não é eu que lembrei, é Deus. Na mesma hora eu parei, assim, e eu pensando sozinha, gente, minha cabeça tem hora que parece que ela vai explodir, porque eu penso muito, sabe? Eu penso demais, penso rápido, ao mesmo tempo que eu penso uma coisa, eu já estou pensando outra e já estou tentando entender. Então, assim, minha cabeça fica, sabe? Em fato, quando meus filhos chegam em casa e começam a cantar, brincar, eu peço eles para fazer silêncio, porque eu vou ficando meio fora de mim. E aí eu pensei só uma coisa, se fosse Jesus naquele carro, o que ele faria? E ficou aquela interrogação gigante diante dos meus olhos. E aí, na mesma hora, meus irmãos, eu lembrei que eu tinha uns pacotinhos de macarrão de doação, que a minha sogra ganha doação do governo, da igreja, sei lá, ela pediu para ter essas doações. E quando chega é muita coisa, ela me descarrega aquelas que ela me dá muita coisa, ela, a filha dela e tal. E tinha uns macarrãozinhos aqui que eu não consigo cozinhar esse macarrão com nada. Eu tento fazer, mas sabe o que é? Porque não é todo dia que você consegue fazer aquele tipo de macarrão específico e tal. E eu acabo, porque na minha casa, tudo que eu compro, eu já compro sabendo que nós vamos comer. Então não tem nada que eu compre aqui que joga fora. É muito difícil eu comprar algo na minha casa que é para jogar no lixo. Só se eu erro mesmo, quero conhecer um produto novo e aquele produto não, né? Então acaba fazendo fatiga. Mas ainda assim eu vou guardando aqui a trem. Vou guardando na geladeira, né? No armário e tal. E tinha esses macarrãozinhos e tinha alguma outra coisa. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar alguma coisa, porque ele falou que tá com fome. 50 centavos que eu dei pra ele, não vai dar pra ele comprar nenhuma lata de massa de tomate. Bom, aí eu saí catando, sabe? Uns pacotinhos de macarrão. Mas aí eu pensei, poxa, eu vou dar o meu escarto, né? O meu, como é que fala? Quando você não quer comer, que trem, ou jogo fora, ou dou para alguém. Eu vou fazer assim. Aí eu fui na minha despensa, tinha um pacotinho de feijão fechado que eu uso. Tinha um outro pacote de fubá para fazer polenta que eu uso. E tudo coisa que eu comprei já programado, vou comprar isso porque me serve. E aí eu fui pegando isso. Peguei umas coisas melhores, né? Não é que eu dei muita coisa. Tinham vários pacotinhos de macarrão já aberto, que eu também não consigo me liberar desses macarrões. E eu pensei, o que eu faço? Se eu pego e dou também? Ah, não, peraí, aí pega mal, tal, deixa aqui que eu vou tentar continuar usando. Enfim, fiz uma certa seleção, pus na sacola e falei, ah, meu Deus, eu vou lá. Eu vou lá e vou entregar essa sacola para ele. Se ele falou que tá com fome, pelo menos ele vai ter alguma coisa para comer. E assim, meus irmãos, foi tudo muito rápido, sabe? Eu já fui descendo as escadas, já parei na casa da minha sogra, já expliquei a história pra ela, pedi ela pra ir comer, porque eu fiquei com medo, né? Porque eu não sei, gente, a gente não conhece, a gente estranha, do mesmo jeito que pessoas podem te fazer o bem, elas podem te fazer o mal, você não sabe o que tá por detrás da intenção de uma pessoa. Aí minha sogra foi comigo, entregou, a gente bateu na porta lá, ela entrou, bateu na porta e entregou a sacola, quase desmaiou, dizia que tava fedendo demais lá dentro, não se entende de quê. E aí ele me viu, eu dei tchau pra ele e falei, estava com fome, né? Aqui, ó, tá aqui alguma coisa pra você comer. E aí vim embora pra casa com a consciência livre, com a consciência em paz. Por que eu tô contando isso? Porque foi tudo assim, eu contei mais ou menos a história como foi. Mas agora, olhando de fora, depois do ocorrido, eu começo a refletir que foi tudo muito rápido, foi tudo muito decisivo, muito rápido, né? Muito colegado uma coisa na outra, muito estratégico. Eu fui lá, entreguei, voltei para casa e pronto, Deus tá aqui. Eu pude fazer o bem, nesse caso eu fiz. Meus irmãos, eu não estou contando esse testemunho aqui para perder meu galardão, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia fala que se você dá com uma mão, esconde a outra. Mas por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu era obrigada a fazer alguma coisa? Absolutamente não. O cara realmente estava sentado, tomando frio, porque nem no sol ele estava. E eles ficam ali o dia inteiro, de vez em quando você passa, eles têm uns com os cachimbos na mão, você não entende nada, se eles realmente trabalham, se eles são preguiçosos e tal. Mas até isso, depois eu pensando aqui na minha cozinha, por exemplo, né, porque meu marido realmente vai fazer sacrifício todo dia. Tem dia que ele chega em casa, parece um picolé de tão congelado que tá, porque trabalhou no vento e no frio. Mas, se por acaso, né, realmente existe uma necessidade por detrás disso tudo, é bênção. Mas se não existe necessidade, foi alguém querendo ganhar a vida fácil, porque a gente sabe que tem muita gente que faz disso, é entre eles e Deus.
porque o que eu poderia fazer como uma boa cristã, que eu acredito ser, né? Não sou uma perfeita cristã, mas uma boa, que faço o bem. Eu tentei fazer o que eu pude e fiz. E eu não fiquei questionando a Deus, eu não fiquei arrumando um jeito de driblar, de embrulhar. Eu fui lá, fiz e basta. Então hoje, irmão Pedro, né, que perguntou quanto que a gente sabe que ouve a voz do Espírito Santo, é porque Deus, ele é muito direto ao ponto. Isso eu não posso... Quando Deus fala, ele vai direto ao ponto, interessado. E se é algo que tem relacionado justiça, ele vai sempre pro lado do que é mais justo a se fazer. Você, o que faz? Você obedece pela fé. Se você para e questiona, você então duvida. Então você aí coloca em rima. Mas isso é Deus que está falando ou é da minha cabeça? É meu caráter? É meu senso de bondade ou de justiça? É paranoia? É cismado? Eu tô cismado, entendeu? Então assim, quando a gente tem fé, a gente ouve a voz de Deus, que hoje eu chamo que é a voz de Deus. Hoje eu botei na minha cabeça que esses pequenos conselhos, esses detalhes, essas coisas é a voz de Deus. Então eu pego e faço, pego e faço, pego e faço. Eu não penso, eu não me coloco a refletir, meu Deus, depois que passa tudo que acontece o ocorrido, desculpa o pleonasmo, aí o que eu faço? Aí eu analiso, mas basicamente é um princípio que eu, Ana Paula, adotei na minha vida, entendeu? Agora, como que eu consigo ouvir a voz de Deus? E ouvir a voz de Deus é em cima de todas essas perguntas que o senhor Pedro e a senhora Conceição me perguntaram. É quando a gente começa a ter sabedoria e consegue refletir na coisa mais óbvia possível, mais lógica possível e etc. Irmã Conceição, eu teria vários textos bíblicos para poder conversar com a senhora sobre esse negócio de roupa, sapato, batom e etc. Vou para o inferno, não vou para o inferno, morte e tal. Mas eu vou usar como base... A princípio um texto muito grandezinho, mas ele é muito, muito dentro do que eu quero falar. E serve inclusive para o irmão Pedro. Vamos prestar atenção? E serve para mim, serve para os irmãos, né? Eu acho que eu vou ter que correr um pouco hoje com o trabalho por causa do meu horário, né? Para variar. Mas amém. Ezequiel, meus irmãos, capítulo 16... Ezequiel, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo, se eu não me engano, 26, tem uma história que literalmente aconteceu. Essa história é contada no livro de Ezequiel pela boca de Deus para o profeta, e hoje serve para a gente ver o que aconteceu com Israel e como que Deus se comportou naquela situação. Ok? E daqui a gente vai tirar muita coisa boa. Vamos prestar atenção. Isso é um fato verídico, porque está na Bíblia. E eu creio em tudo que está relatado na Bíblia. Não é uma parábola. É um fato como as coisas realmente aconteceram. Amém? Meus irmãos, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente consegue visualizar o modo de falar dela para nós. A Bíblia, ela fala muito com figura de linguagem, algumas vezes, com simbologia. Mas a Bíblia também fala muito através de história e com símbolos, né? Deus, para ele qualificar, classificar, doar ou tirar algo de um povo, ele representa esse povo por algum símbolo, né? Por exemplo, mulher, né? A mulher, né? Israel é vista no Velho Testamento por Deus como uma mulher, ok? Uma jovem que ele acolheu. E aqui ele relata isso. Então é uma figura de linguagem, porque Deus não pegou uma mulher, mas ele pegou o povo inteiro, né? Mas para a gente entender a sensibilidade aqui da interpretação, tem que ser no Espírito mesmo. O Espírito Santo é que nos dá essa sensibilidade. E muita leitura de Bíblia. Ler, ouvir, meditar na palavra do Senhor, buscar sabedoria, ele te dá entendimento. Amém? Então Ezequiel, capítulo 16, começa assim, olha. Veio a mim, Ezequiel, o profeta, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize a Jerusalém, filho do homem. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Etéia.
Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não foi te cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Deixa eu dizer um negócio. Quando que nasceu o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo judeu? Quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, ali nasceu um povo. Praticamente, na prática, é o que acontece. E ninguém cuidou desse povo. Aliás, eles eram vistos como escravo. Quando alguém vê um escravo, basicamente, esse escravo é sujo, né? A primeira imagem que vem para nós de escravidão é de uma pessoa que não tem a vida própria, então ela está à mercê do seu senhor, né? E no caso de Jerusalém, o senhor dela era o faraó. Então, Jerusalém, o judeu, eles eram tratados como bicho, eles eram os escravos, eles tinham que trabalhar e basta, né? Então fala assim que ninguém foi que limpou. Aí ele compara esse momento inicial do povo de judeu como uma criança que nasce, que ninguém se compadeceu dessa criança, ninguém lavou ela com sal, ninguém cortou o cordão umbilical, ninguém envolveu ela na cobertinha e etc. Tá bom? Justo para a gente sintonizar o que Deus está querendo expressar. Aí ele continua, tá? Diz que ela foi lançada em pleno campo no dia em que nasceu, porque tiveram nojo dela. Passando eu, esse eu aqui é o próprio Deus. Aqui ele relata ele vendo o povo como um pai. Aqui a gente vê a pessoa de Deus, meus amados, como pai. Esses textos aqui, tipos assim, é que me fizeram apaixonar em ler a Bíblia, e é onde eu me apeguei ainda mais a Deus Pai, porque aqui você vê o lado paterno dele. Olha só, passando eu por junto de ti, vi-te, porque o português aqui é um pouco confuso para mim. Te vi e te revolvia, te retorcia no teu sangue. E te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandecestes e chegaste à grande formosura. Aqui a gente vê então quando Israel entra na terra prometida e vai crescendo como povo e entrou numa chamada grande formosura, né? Aqui são os reinos, por exemplo, como de Davi, de Salomão, né? Foram os tempos em que Israel tinha respeito na terra, tá bom? Por exemplo, tá? Tiveram outros momentos. Aí Deus continua, agora comparando Israel como uma menina, criança, que vira uma moça. Aí ele começa, formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Então você vê a imagem de uma criança, né, que Deus foi cuidando, mas é aquela criança que cresceu, mas está dizendo que ela estava nua e descoberta, não vestida como devia, né? Passando eu por junto de ti, te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então aqui você vê um momento em que Deus pega Israel completamente para ser o seu povo. Eu imagino que aqui foi aquele momento, por exemplo, dos juízes, do livro de Juízes, quando Deus começa a colocar as leis, começa a dar promessa, começa a dar estatutos, quer dizer, foi vestindo o povo com caráter, né, social, com caráter do estatuto da civilização, como que Deus gostaria que um povo, que é o povo dele, se comportasse, porque Israel estava nua, Israel não tinha lei, Israel não tinha estatuto, Israel não tinha ordem, era um povo que estava no deserto. Então Deus começa então a tratar com eles e a ensiná-los a ser um povo civilizado. Eu acredito que é um desses entendimentos, tá bom? E passaste a ser minha. Quando que Israel passou a ser de Deus? Quando ela fez juramentos com Deus. Deus, ele colocou alianças. A Bíblia diz que Deus é quem fez aliança com o povo. E o povo foi aceitando sempre os remanescentes.
Sempre os 4 gatos, como a gente fala aqui na Itália, que aceitaram andar nos caminhos do Senhor. Sempre aqueles poucos seres humanos que viram a mão de Deus de misericórdia sobre eles e reconheceram o amor de Deus e se apaixonaram pelo Senhor. Exemplo, Davi, exemplo, o próprio Moisés, exemplo, Daniel e por aí vai, tá bom? Então tá, continua. Então, aqui eu entro muito no caso da irmã Conceição. Presta atenção para a gente ver a figura de linguagem usada aqui. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com ouro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino, e te cobri com seda. Também te adornei, te fantasiei, né? Eu não sei se podemos usar a palavra adornar, fantasiar, decorar, né? Quando uma mulher ela se veste bonita, te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arregadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e de azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Amém? Aqui eu parei no versículo 13, ok? Você vê aqui uma figura de linguagem. Ana Paula, o que é uma figura de linguagem? Figura de linguagem é quando eu quero explicar um assunto de modo simples e colocar certos exemplos que quando a gente fala, vem direto no entendimento de quem escuta. É por isso que Jesus, quando ele pregava para as multidões, ele falava em parábolas. Ele começava a contar as histórias para que o povo entendesse. Amém? E aqui a Bíblia, ela basicamente usa muito da figura de linguagem. E aqui você vê a figura de linguagem que Deus usou na boca do profeta Ezequiel. Ele pegou essa jovem, ele lavou com água, ele ungiu ela com óleo, vestiu de branco, colocou roupa de linho, colocou seda. Gente, linho e seda são os tecidos praticamente mais caros que tem. Tem muitos outros, né? Mas o linho é um tecido refinado. A seda mais refinada ainda do que o linho. Eu tive a oportunidade. Eu falo que eu tive a oportunidade porque às vezes a gente vai numa loja, pega uma roupa, acha que é de linho puro e não sei o que, mas nem sempre, né? Ainda mais que a gente que é mais simples, talvez uma pessoa rica, ela tá habituada com esse tipo de roupa. Mas eu, Ana Paula, eu tive a oportunidade de pegar em tecido de algodão, de lã, de linho, de seda, de verdade, seda pura, cachemir, seda, tipos de seda e etc, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a lã, quando ela é pura, quando ela é de alta qualidade, ela fede. Ela fede de ovelha. Eu lembro que eu fazia aqueles casacos ali, aquele fedor de ovelha. Eu ficava pensando, nossa, a pessoa que comprar isso, como é que ela faz esse fedor sair? Né? E o linho, ele é um tecido que para usar, para costurar com linho, ele é muito bom, porque ele é duro, né? Ele é resistente, mas ao mesmo tempo ele é refinado. O linho ele é quase transparente, ou então semi-transparente, então, mas ao mesmo tempo é um tecido refinado, bonito. Se você passa uma coisa de linho, ela fica perfeita. Então o linho ele tem muita estrutura, né? É como se ele tivesse uma base sólida, mas ao mesmo tempo transparente, quer dizer, você não vê a mentira. E a seda é ultra delicada. A seda, quando você pega na seda, ela escorrega na tua mão. Então, quando uma pessoa veste uma roupa de seda, se ela é bem costurada, como se deve, ela consegue fazer da pessoa uma obra de arte, né? Então, você vê Deus usando figura de linguagem que vestiu Israel com linho puro e finíssimo, quer dizer, o melhor linho que poderia ser encontrado, e com seda. Né? Então você vê aqui Deus ele usando da figura de refinamento, é como se ele deu o melhor que ele pôde como Deus para aquele povo. E aí fala que ele colocou bracelete, ele colocou colar, ele colocou anéis, ele colocou uma coroa lindíssima. Então todo o adornamento, como é que fala?
todo o adorno de uma mulher na época daquele povo. Então, uma princesa, uma rainha, eu imagino, por exemplo, a rainha Esther, né? São mulheres que se vestiam assim. Elas tinham braceletes, elas tinham, no caso, a rainha Esther teve a sua coroa, tiveram colares, vestiam roupa de linho fino, de seda, né? Então você vê Deus falando aqui que Ele mesmo colocou isso. E por que eu estou falando muito em cima disso? Quando a gente vê falar da noiva de Cristo, a gente ouve também sempre se usar mais ou menos a mesma figura de linguagem. O Senhor fala que nós somos adornadas como noiva. Uma noiva, ela tem joias. Uma noiva, pelo menos nos dias atuais, mas acho que sempre foi assim, né? Uma noiva que se preza, ela é maquiada. Ela é muito bem penteada, muito bem adornada, né? Porque ela se prepara para o seu marido. Então a Bíblia, ela sempre traz a referência de esses atreços, né? Esses acessórios enriquecerem a beleza de uma mulher. Mas também dos reis. A Bíblia fala, né, que nem Salomão, no ápice do seu reino, do seu poder, da sua formosura, da sua glória, se vestiu tão bem como um lírio do campo, que de manhã estava formoso, lindo, e à tarde era lançado ao fogo. Se você observa os lírios do campo, as flores selvagens, eu tenho muita mania de observar, é uma mais linda do que a outra. É perfeita, não tem defeito. Uma pétala da outra, né? Tudo muito ornamentado, é muito organizado, é muito equilibrado, muito simétrico. E a Bíblia fala que nem Salomão conseguiu se vestir tão bem. Então você vê claramente, meus amados, que o que acontece? O que acontece? Se eu, Ana Paula, vou sair na rua, tá? Eu não posso sair descabelada, eu não posso sair com uma roupa rasgada, eu não posso vestir uma roupa que não vá de acordo com a minha feminilidade. Peraí, Ana Paula, então você está falando que você vai ser sensual? O que tem a ver feminilidade com sensualidade? É onde a gente precisa distinguir as coisas. Por exemplo, minha irmã, meus irmãos, se eu vou sair na rua, eu boto uma botina. A gente fala botina, é botina mesmo, né? Uma bela botininha preta. Tá com uma calça larga, ou então bota uma saia, que parece um funil naquela saia, um cubo, como é que fala? Um negócio de cana, aquele rolo lá, não sei como é que chama. Pum! Que não mostra curva, não mostra nada. Coloca uma blusa grande até o pulso, aquela camisa, não é nem blusa, uma camisa larga, abotoada até o pescoço. O cabelo tá parecendo palha, queimada, toda sem cor, sem vida. Eu vou e faço aquela bucha, boto um elástico assim, né, para prender, para não ficar na minha cara me coçando, porque o cabelo, quando ele começa a ficar muito maltratado, ele começa a espetar a cara da gente. A unha, mal apenas eu corto a unha, né, e fica aquela mão toda, dependendo do que eu faço. Tem mulher, eu particularmente, há muito tempo que eu não faço unha, não estou mexendo na minha unha, mas por um motivo de usar muito produto de limpeza. Então é o tempo de fazer alguma coisa, já estraga tudo, então eu mantenho só a unha cortada, mas de tanto em tanto eu paro, eu limpo, eu faço a minha manicure pessoal, eu sei limpar, eu faço tudo certinho, faço um esmalte claro e uma base. Mas eu vou sair igual um tanque de guerra na rua. Desculpa usar esse nível de palavra. Qualquer pessoa que olhar para mim, e eu vou ser muito clara, mal vestida, mal cuidada, eu não vou dizer que a gente é sujo, mas, por exemplo, tem essa categoria que diz que crente não pode usar perfume, não pode usar desodorante, não pode usar batom, não pode arrumar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode ter vaidade. Então a mulher, ela sai na rua feia. Eu não vou falar muito para não ofender as irmãs que são assim. Eu gostaria que as irmãs que se vestem assim, tentassem entender também o que eu quero dizer, porque não é objetivo meu ofender. Amadas, hoje de manhã, os homens aqui me perdoem a profundidade das palavras, mas justo para a gente ter bastante coerência no que eu estou dizendo. Normalmente tem mulheres que todo mundo menstrua, né? A mulherada toda menstrua, de uma idade até certa idade, nós todas, uma vez por mês, temos a menstruação.
E aí o que acontece? O corpo feminino, ele sofre alterações o mês inteiro. Então tem mulher que antes dela menstruar, ela tem a TPM, que é a tensão pré-menstrual, e ela fica nervosa, mal educada, fica energética, quer limpar tudo, sai limpando a casa de todo mundo, e etc. Mas a gente também tem sinais no corpo. É onde o cabelo de muitas fica muito feio, muito seco, muito apagado nesse período. Elas ficam com o rosto todo manchado, ficam com olheiras, sempre sentindo dor. Então, assim, é como se a mulher apagasse por um momento, né? Porque ela tá para perder muito sangue, então o corpo perde muitos nutrientes importantes que dão brilho para a mulher. Então, o que acontece? Ela levanta de manhã, ela vai lavar o rosto, né, da manhã, vai limpar os dentes e tal, ela olha no espelho, parece um tutu, né, parece um bicho, porque tá com aquela bochecha sem cor, aquele olho fundo, aquela boca toda rasgada, toda espacada, né, e parece que ela tá doente mesmo, sabe? E aí olha assim, poxa, né, eu vou sair assim e tal. Então, o que acontece? E tem mulheres que não, tem mulheres que têm uma saúde que pode acontecer o que for com elas, elas estão sempre bonitas, né? Graças a Deus que tem gente que está sempre bonito, sujo, limpo, mal lavado, perfumado, faz o que quiser, veste o que quiser, a pessoa está sempre bonita, o cabelo tem muita saúde, então tem bem, tá sempre com cor, tá sempre com brilho, um cabelo bom, né? A pele tá sempre bonita, tá sempre viva, os olhos estão brilhando, a boca nunca tá ressecada, as mãos e etc, né, meus irmãos? Então, o que acontece? Se você olha no mundo, as pessoas que são representantes de autoridade, de qualquer que seja, da polícia, do governo, do exército, pessoas que têm uma certa autoridade, os juízes, os advogados, os médicos, né? Essas pessoas, elas têm que andar bem arrumada, têm que andar bem vestida, têm que andar limpo, tem que andar limpa, tem que andar com o cabelo penteado, né? Por quê? Porque elas representam uma certa autoridade. Então, quando você vê, por exemplo, um homem de gravata no meio da rua, vamos tirar aqui o lado do Brasil, tá? Mas vamos olhar aqui a nível de Europa. Na Europa, quando você vê um homem de terno e gravata, te vem na hora, na cabeça, a ideia de um homem de negócios, um empresário. Porque a imagem que se criou, uma pessoa que usa terno e gravata, um homem que se veste assim, cabelo bem penteado, barba bem feita, é um homem de negócios, é um homem importante, representa uma empresa grande. Então você na hora você já tem um certo respeito, poxa, esse aqui deve ter estudado, deve ter, né, etc, etc, etc. Então a gente vê, se é um médico, né, ele tem a roupa do médico, né, aquele guarda-pó lá branco, é guarda-pó que fala, meus irmãos, desculpa que eu perdi muita palavra no português, às vezes eu me embrulho, mas a gente tem sempre uma imagem, um advogado, um juiz, né, uma juíza. Quando a gente ouve falar de juízas, elas são sempre bem maquiadas, bem vestidas, salto alto, roupa de linho fino, etc. Então, o que expressa quando você vê um personagem desse? Expressa respeito, expressa poder, por que não? Eles têm um certo poder, eles têm uma autoridade, eles têm know-how, eles têm, você está entendendo, brilho e tal. Então, automaticamente, eles são mais respeitados. É por isso que a gente vê muito pastor usar terno e gravata. Por quê? Porque é dito que um pastor ou uma pastora, para representar Deus, eles têm que estar bem vestidos, porque eles não estão falando de um Zé qualquer, estão falando do Deus Todo-Poderoso. Justo? Então, se a gente começa a pegar esses princípios, eu me lembro do momento que o apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu, Ana Paula, naqueles dias lá, né, do mês que uns 10, 15 dias antes de vir o meu período de perda de sangue, né? Às vezes eu levanto de manhã, eu olho no espelho, eu sou morena, eu tô com a bochecha amarela, amarelinha, e o olho fundo, a boca toda rachada mesmo, uma rachada. E eu lavo, passo um creme por cima para dar uma melhorada, tomo o café da manhã, porque eu penso, às vezes é porque eu estava deitada igual peixe, né? Peixe quando dorme ele perde a cor. Às vezes no mexer, o sangue circula e eu volto a ter uma cara de um ser humano com saúde, né? Mas a gente não tem jeito, fica aqui trem feio, sabe? É aonde tem vezes que eu vejo que não melhora e eu tenho que levar um filho para a escola, ou tenho que ir no mercado fazer alguma coisa.
E parece que eu tô doente mesmo, parece que eu tenho uma doença feia, sabe? Então, assim, eu me sinto mal comigo mesmo, é onde eu vou e pego aquele pozinho de arroz, que a gente chama pozinho de arroz, o pó compacto, né? E bato ele justo na bochecha para mais ou menos dar uma igualada com a cor do rosto. Não é que eu passo aquele make-up, né? Faço maquiagem igual as artistas aí de Hollywood, não. Mas dou uma corada na bochecha, uso um batom que se chama gloss. É um tipo de batom que ele é como uma cola. Ele é apisticoso, ele é pegajoso. E esse tipo de brilho, ele hidrata a boca e ele não deixa a boca continuar ressecando. Então, é muito bom, ajuda a secar, né, aquela boca que já está seca, ele seca as feridas para quem chega nesse nível e ele nutre. Então, a boca vai retomando a sua saúde, porque manteiga de cacau não serve para todo mundo, tem quem serve, mas para mim, por exemplo, então eu passo sempre esse gloss, mais ou menos da cor da minha pele, nada chamativo, né? Brinco, eu gostaria de poder usar sempre um brinquinho pequenininho de argolinha, mas eu tenho um problema seríssimo com a minha orelha. A minha orelha, ela começa a coçar, e ela irrita, ela inflama, eu não posso usar brinco. Mas toda vez que eu ponho um brinquinho, eu me acho tão bonita, não por mim, mas eu acho que o brinco, né, me passa essa ideia da beleza. Então são tantos pequenos detalhes. A unha, às vezes eu passo uma base, corto ela curtinha, tá? Por quê? Qualquer pessoa, meus irmãos, que olha para mim, vê uma ideia de que eu sou uma pessoa limpa. Eu sou uma pessoa limpa. Então, automaticamente as pessoas vão me aceitar com mais facilidade, porque eu sou uma pessoa limpa. Imagine, meu querido e minha querida, você vai falar de Jesus para um ser humano ímpio, e você chega perto dessa pessoa, debaixo do braço está aquele fedor terrível, porque você tem o CC forte. Se você tem o CC forte, te recomendo tomar 2 litros de água por dia, literalmente falando, para dar uma limpada no seu líquido, né, acumulado, para trocar, para circular mais e jogar fora as impurezas, as toxinas que você tem no teu corpo. Reduz muito. E comer muita verdura, principalmente verdura de cor escura, porque tem mais fibra, então ajuda a limpar o intestino. Se o teu intestino está limpo, o teu corpo está muito mais limpo, a sua pele está melhor, você transpira melhor. Então isso vai ajudar muito você com o mau cheiro, né? O mau cheiro natural que todos nós temos. E aí, no final, você parte para o desodorante, que é uma coisa que eu, inclusive, até renunciei na minha vida, porque eu descobri, eu já sabia, mas como eu tenho ficado mais atenta a esses detalhes, descobri que tem alumínio nos desodorantes, esses roll-on, esses negócios de creme, né? Então, para cortar esse sebo cheio de alumínio, metal pesante, eu estou usando perfume. Sabe esses perfumes que são fortes? Aqui na Itália tem um que chama Tesouro do Oriente, tem vários tipos de fragrância e custa muito pouco. Com 4 euros eu compro um frasquinho que vai 2, 3 meses, a família inteira usa. Eu estou usando esse perfume, como se fosse aquele desodorante de 40 anos atrás que a gente comprava, era álcool e perfume. Eu jogava debaixo do braço, o braço ficava perfumado, né? Então eu uso isso. Né? Mas imagina, você se aproxima de uma pessoa para falar de Jesus para ela, naquela mau cheiro, você vai conversar, sua boca está fedendo, porque eu não posso ter vaidade, então eu mal apenas cuido dos dentes, eu não posso passar desodorante, o cabelo, você tem aquela, assim, cabelo branco todo mundo vai ter, ou não, né, se a gente for arrebatado antes, mas tem gente que vai ficando com cabelo branco e a pessoa ainda é muito jovem, tem um rosto jovem, não tem ruga, não tem, então assim, é como se não tivesse sentido, né, aquele cabelo branco que vai aparecendo, e tem pessoas que se sentem mal com essa cabeleira branca, sabe, eu hoje tenho 5, 6 fios de cabelo branco na minha cabeça, então eu não pinto o cabelo. Quando eu era jovem, eu gostava muito de usar cor preta no cabelo, aquele preto natural, porque como eu sou de cor marrom, usando uma cor preta no cabelo, eu ficava mais bonita, literalmente, mais bonita e até exagerada da minha parte. Eu ficava bonita, tá? Porque dava contraste de cor, eu ficava colorida, né? Porque eu pareço um pedaço de pau, um pedaço de lenha. O cabelo é marrom, a pele é marrom, o olho é marrom, é tudo marrom. Então parece uma coisa só, né? Só falta vestir roupa marrom. Então eu gostava muito de usar o preto, mas como eu estou andando com problema de falta de saúde no meu cabelo, eu não posso tingir o cabelo.
Mas hoje, se eu viesse a ter necessidade de tingir o cabelo, com o bom senso que Deus tem me dado, eu usaria sempre um castanho, um tom acima do tom da minha pele. Então, justo para dar um pouco de brilho, um pouco de vida, mas sem ser aquela coisa espalhafatosa. Eu poderia, e claro, ninguém me impede de fazer isso. Se eu quiser amanhã, se eu tiver dinheiro e eu quiser, não é nem pecado. Eu poderia ir num salão de beleza, fazer o cabelo todo vermelho, fazer mecha amarelinha, ficar com aquelas mechas louras, fica super bonito, igual as estrelas de Hollywood, fazer uma coisa, próprio uma obra de arte no cabelo. Mas em um dos motivos eu não me sinto de fazer isso, por quê? Porque eu sei que eu vou chamar atenção. É aonde eu vou cair aqui na conversa com a irmã Conceição e com as demais irmãs. Isso já foi tema tratado em outros vídeos, mas a gente vai sempre retocando o assunto, né? Porque mano a mano que vem a necessidade, a gente fala sobre eles, ok? Então, olha só, minha irmã. Como que eu sei, eu homem ou eu mulher, sei que eu estou me vestindo de modo composto? A palavra boa é essa, composto e respeitável, mas ao mesmo tempo não estou sendo escândalo. E olha que a palavra escândalo significa excessivo, extremo. E tem coisa que é extremo ou excessivo para o negativo ou para o positivo. Uma coisa é eu sair com aquele cabelo que parece essas bruxas que a gente vê no cinema, né, nos filmes de criança. Essas bruxas que tem os cabelos tudo pro alto, que o cabelo tá seco de bater com pau, tá todo sem cor, tá todo branco, a mulher tá parecendo um bicho. Deus me perdoa, mas a gente sabe que é assim, não tô aqui inventando nada, ok? E ela não penteia, não faz uma trancinha, não faz... É porque eu acho que pelo menos um penteado a gente pode fazer, sabe? Trabalhar, o fato não é o problema o cabelo branco, o problema é como que você adorna, como que você penteia, como que você traz o seu cabelo, a sua aparência. A aparência, meus amados, eu vejo assim que Deus tem me trago esse entendimento. O grau, o volume justo da aparência da Igreja de Cristo é uma aparência branda, que não espanta ninguém, que não chama demais a atenção de ninguém, é equilibrado. A vida tem que ser equilibrada. É como você, quando cozinha, bota o sal na panela. Se você coloca pouco sal, a comida fica horrorosa. Você não quer comer porque tá dissabita, né? Se você taca muito sal, todo mundo cospe porque ficou muito cheio de sal. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Então, como que eu posso fazer? Por exemplo, meus irmãos, toda mulher, pode ser gordinha, magrinha, magrelina, corpo bom, corpo bonito, violão, chame como você quiser, tá bom? Ela precisa saber qual é o tipo de roupa que mais se enquadra para o corpo dela. A primeira coisa. Então, se uma mulher, por exemplo, tem um quadril muito largo, ela vai ser aquela mulher violão, essa mulher nunca tem que colocar uma roupa apertada. Mas muito que seja ou pouco, mínimo que... Porque qualquer coisa que esse tipo de mulher veste vai contornar o corpo dela, ela vai ficar sensual. Ou ela vai parecer uma gordinha, ou ela vai ficar muito sensual, vai chamar muita atenção. Porque o quadril largo, a cintura fina, é um pecado, né, pra mulherada. Às vezes é melhor você ser igual um pedaço de tábua, né? Você não ter muito de nada, ser mais direta, porque qualquer coisa que você vestir mais ou menos vai estar sempre equilibrado, você não vai chamar atenção. Então, já começa aí, o que adianta a irmã colocar uma saia que contorna o corpo dela, ainda que não seja tão apertado, uma blusa que contorne o corpo dela, ela vai ser sensual do mesmo jeito de saia e de camisa. Então, a primeira coisa é ter que ter bom senso de como se vestir. Nem que para isso você precisa fazer um curso na própria internet, descobrir o seu tipo de corpo e qual tipo de roupa melhor se enquadra com a tua natureza de corpo. Cintura larga, cintura fina, se é gordinha, se é magrela, como que você tem que se vestir? A base começa aí. E você pode ter certeza, se você procurar corretamente, você vai ver ensinos coerentes que vão deixar você bonita, mas não sensual. Porque a sensualidade, ela é um passo para o exagero. Então eu posso colocar um brinquinho de argolinha pequenininho, que vai ficar uma coisa singela, uma coisa bonita, né? Vou parecer mulher. Agora me taco aquele argolão que parece o prato da comida que eu como na hora da janta. Gente, aquele argolão, né? Que só de levantar o braço pode encastrar, embolar ali, quebrar. Entendeu? É o bom senso.
Eu vou colocar aqueles brincos exagerados demais? Tudo bom senso. Eu tenho que entender. Adianta eu colocar 5 anel na mão, um para cada dedo, pintar a unha de vermelho e deixar aquela unha grande? Isso é o extremo, aí chega a ser até ridículo. Mas vamos pegar o exemplo das mulheres que sabem se vestir, explorando a sensualidade do corpo delas. Isso serve também para os homens, viu? Quer dizer, se você explora a sensualidade do teu corpo e sabe se vestir, e aqui a gente fala com quem já entende do assunto, que já sabe direto onde a gente quer chegar, você vai se tornar um objeto de atração sexual. Você vai botar uma calça apertadinha? Vamos tirar o discurso das calças apertadinhas. Mas tem vezes que a gente precisa colocar uma calça mais apertada para dar uma, como é que fala? Para corrigir a postura, né? Essas calças leggings, que elas apertam e ajudam você a ter um corpo mais definido, porque está muito espelancado, né? Tem muita flacidez. Aí você coloca aquelas calças mais apertadas que sobe a cintura fora. Se eu tenho que usar só esse tipo de calça, inclusive eu me sinto melhor, não tenho nem dor de coluna nem nada. Posso colocar uma calça dessa? Sim, mas aí eu ponho um vestido por cima. Eu ponho uma blusa que no final ela chega quase que até o joelho, então não vou mostrar a minha coxa, não vou mostrar a curva da minha cintura e de tudo mais que compreende. É saber jogar, minha irmã. Eu vou pôr um vestido muito colorido, vou sair igual um pavão na rua, aquelas estampas que só de longe que você passa o povo, nossa, que mulher chique, porque tem roupa linda, que são de estampas extremamente chamativas. Eu vou chamar a atenção? Não, eu posso ter uma estampa mais discreta. Eu tenho que ser ligeiramente apagada do que acesa demais, mas não tem que ser sem luz. Então eu tenho que andar na coerência. Tudo na vida está ligado à coerência. O único lugar, minha irmã e meu irmão, que eu vou poder ser extravagante é no céu. Porque lá eu vou receber um corpo glorificado e a Bíblia diz que nós vamos brilhar para sempre. Então não tem jeito. Quem vê você no céu, dependendo do seu galardão, dependendo da sua posição celestial, você vai chamar atenção. Mas ali ninguém vai ter pecado, ninguém vai ter malícia, ninguém vai ter segundas intenções. Olha só, às vezes você é um homem, tá? Casado ou não casado, não interessa, tá? Mas você tem uma certa beleza. Eu vejo, por exemplo, no WhatsApp. Quanta gente todo dia troca foto do WhatsApp. Hoje eu pus o cabelo solto, aí eu ponho a foto de mim hoje. Amanhã eu tô com um brinco novo, eu tô no lugar. E assim, você vê que a pessoa gosta de se mostrar. Ela quer mostrar, eu rindo, eu triste, eu com pose assim, eu com pose assado. E tem vários WhatsApp assim, não é que eu tô contra, mas minha irmã e meu irmão, imagina, você, tá? Tem um grupo de pessoas que oram com você, que seguem a palavra de Deus e tal, e você tem um WhatsApp de 40, 50, 60 pessoas. Você pôr sua foto não é o problema, pelo amor de Deus, inclusive é interessante pra gente ter uma ideia de quem é, com quem que a gente tá falando, ok? Agora, hoje eu tô na praia, amanhã eu tô na nuvem, amanhã eu tô assim, hoje eu fiz um café diferente, então eu vou fazer uma foto, né, o tal do selfie, com eu tomando café, eu passei um batom, eu passei isso, eu botei uma gravata, enfim. Você joga com a imaginação de quem tá por lá, do outro lado, sabe? Tem gente que gosta de pôr foto. Então, quem vê, hoje ela mudou de foto. Hoje ela mudou de foto. De um modo geral, você está expondo a sua vida, você está contando a sua vida, mas você está como se fosse uma vitrine. Você está se colocando na vitrine. Facebook, WhatsApp, internet em geral. Ou então você sai todo dia e você, não, que eu tenho que todo dia ter uma roupa diferente. Eu não posso usar a mesma roupa. Você está como sendo exposta numa vitrine. E ser exposto em vitrine, por um lado, é bom, Ana Paula? Eu não penso que seja bom, porque você desperta a atenção de tudo que está ao seu redor. Todo mundo que passa vai olhar. Quando a gente caminha na rua e tem uma loja com a vitrine, todo mundo olha. Se você é casado, se você é solteiro, se você é corno, desculpa a expressão, mas todo mundo olha para a vitrine. Então, se eu, homem, ou eu, mulher, saio muito espalhafatoso, muito exagerado, isso é para homem também. Sabe, o homem, quando ele é elegante, ele sabe exagerar, ele sabe ser charmoso, sabe, ser um pouco menos, meu irmão, sabe, usar um corte de cabelo mais discreto, isso não significa que você vai estar feio, às vezes você já é bonitão de natureza, glória a Deus pela sua vida, mas discrição, limite, sabe, ter limite.
Poxa, eu sei que eu tenho esse cabelo assim, 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 e eu sei que se eu cortar esse cabelo de modo que ele cai na cara, né, cai no rosto, e eu tenho que jogar ele para trás porque me dá fastídio no olho, eu sou charmoso e eu vou chamar a atenção da mulherada. Opa, peraí. Porque é bacana, se você é solteiro, você chama a atenção das mulheres solteiras, quem sabe alguma vem até você, te conversa com você, não, essa pode ser a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Mas infelizmente eu tenho uma notícia para te dar. Você vai chamar a atenção da mulher casada também. Porque tudo que é bonito, tudo que é atrativo, tudo que é charmoso, tudo que é sensual, atrai todos os olhares. E se é uma pessoa fraca na fé, essa pessoa vai começar a fantasiar com você. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento que adultério não é só olhar, não é ser pego na prática, mas é só olhar, só olhar. Se eu olho para um homem na rua, é claro, tô caminhando na rua, passa um homem na minha frente, eu tenho que ver que tá passando, senão eu caio em cima dele, né? Mas passou, às vezes o rapaz é bonito. Quantas vezes aqui na minha cidade a gente tá caminhando, vai pegar filho na escola, vai no céu, tem uma pessoa bonita, homem ou mulher, tá bom? Então você olha assim e fala, nossa, é bonito, nossa, é bonita. Mas é uma coisa de instinto natural. Virei a cara e continuo pela minha estrada, mas imagina, peraí, é bonito mesmo. Nossa, deixa eu olhar direito. Que cabelo, que roupa, olha como ele se veste, olha como isso, olha como aquilo, e e tototó. Gente, eu já peguei uma empolgação, então eu já começo a adulterar, porque a mente nossa, o nosso olho, ele absorve, ele absorve, ele absorve. É por isso que a mídia usa de fotos e de imagem de modo tão pesado. Os desenhos animados hoje, as personagens femininas, elas têm corpão de mulher. Vai ver Tom e Jerry. As últimas vezes que eu via o Tom e o Jerry continuam do mesmo jeito. Inclusive fizeram esse que até mais sei, porque o Tom agora, que é o gato, ganhou o olho amarelo. Parece que ele tá doente, né? Mas a gatinha do Tom ficou com curvas sensuais, seios, e veste roupa bem apertadinha, tá toda, parece uma coisa já estimulando a criança a gostar desse tipo de coisa, levando ela para pornografia mais à frente. Então, se eu, Ana Paula, saio atrativa na rua, eu vou ter olhares de homens casados e de homens solteiros em cima de mim. Se eu sei que eu estou bonitona e estou chamando atenção, né, no falar do mundo, desculpa a expressão, mas eu vou direto ao ponto, né? Eu sei que eu tô gostosa, eu sei que eu tô gostoso, quer dizer, quem olhar para mim vai falar, nossa, que pedaço de carne. Eu sei disso, eu sei que eu tô chamando atenção. Não vou rebolar muito não, porque eu sou crente, mas eu vou caminhar de modo mais rebolado que eu posso. Eu vou jogar o cabelo assim, eu vou botar o anel que combina com isso, eu vou botar o salto. Eu sei que se eu pôr aquele salto alto, eu vou ficar muito mais bonita, muito mais chamativa. Consciência, minha irmã. Você vai estar levando homens ao adultério. E você vai ter que responder diante de Deus por causa disso. Porque se você tem consciência que você está fazendo isso e você continua fazendo isso, isso vai levar você para o inferno. Isso vai levar o homem para o inferno. Eu não posso ser brilhante na minha própria luz. Quem tem que brilhar em mim é Cristo. Então eu tenho que saber me vestir de modo composto, ordenado. Mas eu não posso despertar olhos de ninguém. Ah, Ana, mas eu não sei, tudo que eu visto eu chamo atenção porque eu sou bonita ou bonito de natureza. Aí a culpa não é sua, Deus é quem te fez assim. Uma coisa é certa, o irmão Pedro falou, como que eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo? Bom senso, você sente no teu coração. Olha só, eu, Ana Paula, não sou uma mulher bonitona, que tem tudo extravagante, tudo no lugar, barriga seca, peito lá no lugar dele, as pernas torneadas, não tem uma celulite, o cabelo é maravilhoso. Não, pelo amor de Deus, eu tô chegando nos meus 40 anos, tô cansada, esse troço tá começando a despeluncar. Por mais que a gente fique triste, passa qualquer creme, despelunca mesmo. É a velhice, gente, nós estamos morrendo desde o dia que nascemos, tá bom? É a culpa do pecado. Mas ainda assim, eu sei, meus irmãos, que se eu vestir um decote, qualquer mulher que pôr decote, seja grande ou pequena as suas abundâncias, ela vai chamar atenção. Se você parar para conversar com uma pessoa, eu só vou olhar para o seu decote. Eu me sinto nua. Isso antes de eu ser crente, eu nunca consegui usar decote. Às vezes que eu usava, parece que eu estava nua. Sabe, usar a coxa de fora, botar uma roupa, um shortinho, uma saia,
Um homem que tem aquelas pernas bonitas, né, cabeludo ou não, aquelas pernas torneadas, tá com uma bermuda curta, que contorna tudo, você chama atenção, minha querida, meu querido. Então a gente tem que optar pro largo. O mais coerente, próximo, né? Não é aquele largo que parece um saco, mas é aquele largo que não deixa contornar o teu corpo, como ele é verdadeiramente. Então você precisa tomar certas providências, minha irmãzinha, irmã Conceição, para ser discreta. Você não tem que sair feia na rua, que todo mundo vai olhar para você, vai ficar com medo de se aproximar, porque parece que você está fedendo, que seu cabelo está feio. Não! Você tem que ser uma pessoa agradável. Você tem que se apresentar de modo que qualquer pessoa que olhar para você não tenha nojo de estar perto de você. Como diz aqui, Deus ele adornou a mulher Israel de tal modo, porque até então eles tinham nojo dela. Porque ela estava suja, ela estava nua, ela estava rodeada no seu sangue, na sua pudriqueira. E Deus ornamentou, limpou. Amém? E olha só o que eu estou falando. Versículo 15 de Ezequiel 16 continua. Mas confiaste na tua formosura. Olha o que eu estou falando, a vaidade. Israel, depois que Deus colocou Israel como cabeça, ele começou a confiar na força do seu braço. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Lascívia é pecado sexual, praticamente, prostituição e etc. Cobiça. Graças à tua fama, eu sou bonita, então eu vou ficar com o que eu quero, né? E te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Isso é vitrine, é onde ela se tornou uma vitrine. Tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes, tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias e de enfeite, que eu, Deus, te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e prostituíste com elas. É você pegar da prosperidade, das bênçãos financeiras que Deus te deu aqui na nossa vida, em vez de comprar uma roupa mais simples, um brinco mais simples, um reloginho mais discreto, você compra o top. Porque você se oferece, você se mostra, até que alguém venha até você e você se joga nos braços dessa pessoa, então deixa só ela viver te desejando, te cobiçando. Você se torna um amor platônico, uma paixão platônica para muitos. É o que está acontecendo. Isso também é se prostituir. Se eu sei que eu estou exagerada, se eu sei que eu estou levando pessoas a terem fantasias comigo e eu estou fazendo de propósito, amado e amado, você está se prostituindo. Porque é o mundo espiritual, a coisa é séria. Tornaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, das estátuas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel em que eu te sustentava, também puseste diante delas e aroma suave, e assim me se fez, diz o Senhor. Então, minha irmã, eu acho que Ezequiel 16, do versículo 1 até o 19, vai muito dentro desse entendimento. Tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso ser objeto de cobiça. Então, Ana Paula, posso pintar o cabelo? Pode. Mas em vez de usar uma cor chamativa, usar um corte chamativo, usar um penteado chamativo demais, eu vou usar algo discreto que me faça aparentar uma pessoa com saúde, com vida, de estar agradável. Olha que cabelo arrumadinho, olha que unha bonitinha, olha que roupa arrumadinha, sem ser exagerada, sem ser extravagante. Eu espero que eu estou conseguindo ser clara aqui. E eu queria dizer uma coisa aqui para tentar concluir, porque eu tenho máximo 15 minutos aqui para falar. A irmã disse que está ouvindo muito testemunho de gente que disse que morreu, foi no inferno, chegou lá no inferno e viu isso tudo. Você lembra que eu comecei falando aqui do jugo? Meus irmãos, se você vai comigo aqui no livro de Lucas, não é Lucas não, perdão. Lucas faz parte, mas se você for comigo aqui no livro de... eu não sei se qual que vai mais dentro. Você vem comigo aqui em Efésios, capítulo 5. Olha só o que eu vou ler para você. Presta atenção. Porque aqui você vai entender o que manda uma pessoa para o inferno. E acho que eu já expliquei bastante, mas olha aqui, ó. Efésios, capítulo 5, versículo 3 em diante. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós.
impudicícia, coisas intencionais, viver na sujeira intencionalmente, impureza, cobiça, nem sequer nomeie entre vós. Você, como outra irmã, você então está numa loja e você viu ali um vestido, ele é mais sensual, eu vou comprar esse aqui. Nem sequer nomeie. Você não tem que nem pensar, eu vou pôr isso. Como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Você tem que ser bênção para o próximo. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento. Avarento é a pessoa que tem desejo pelo dinheiro, pela vida sexual, pela vida boa, né? Que é idólatra. Idolatria não é só bater joelho para santo, não. Às vezes você é idólatra da tua vida ou dos teus bens pessoais, né? Tem herança no reino de Cristo de Deus. Então essa turma vai toda para o inferno. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavra vã, meus irmãos, é esse povo que fala besteira, falando que é de Deus. Presta atenção, irmã. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. O que é justo? Eu ser uma vitrine ambulante ou eu ser uma pessoa que estou bem, todo mundo olha para mim e não consegue imaginar algo particular? Só se a pessoa tem a cabeça muito suja. Mas 99% das pessoas que me circundam não vão olhar para mim com fantasia, com detalhe. Elas vão bater o olho, vão ver que eu estou bem vestida, que eu estou bem composta, que eu sou uma pessoa do bem, estou limpinha e basta. Tá? Então, isso é justiça, isso é bondade, é você ser bom para com o próximo, é você poupar pessoas, tá? E, filhos e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. São as fantasias, né, que começam, no caso aí do vestimento, do comportamento errado. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos ou nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir, meus irmãos, é como se você prestasse atenção em tudo que você faz e vive o dia inteiro. Você tem zelo, você procura ser santo mesmo, santificar seu tempo, santificar sua vida, santificar seus atos, tá? Porque os dias são maus, tudo hoje é motivo de besteira, é motivo de pensamentos de maldade. Por essa razão, não vos torneis loucos, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E para eu entender a vontade do Senhor, eu tenho que ler a Bíblia. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Aqui está falando dos drogados mesmo. Se você enche a cara, você perde o controle das coisas. Ou então faz aquilo que você não tem coragem de fazer quando você está sóbrio, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos. Por quê? Se você vai ler salmo, quanta sabedoria tem nos salmos? Irmão Pedro, quer ouvir a voz do Espírito Santo, quer crescer em intimidade com ele, vai ler o livro de salmos. Como que você vai crescer no Senhor? Como que você vai entender a natureza do Senhor e você então passa a aprender a confiar nele pelo que você conhece dele? A palavra de Deus é como se fosse um contrato constante escrito para nós. É provando a personalidade, o caráter, a santidade, a beleza de Deus em nós. Amém? Entoando e louvando de coração, com toda sinceridade. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ao Espírito Santo, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos-nos os uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto que eu li aqui, eu poderia falar mais 1 hora em cima dele. Meu tempo não me permite.
Mas dá para entender o que manda uma pessoa para o inferno. É claro, não é o ato em si, mas é a atitude que está por detrás dos meus atos. Se uma pessoa é literalmente ignorante como se veste, ela não consegue entender que ela está atiçando outros olhos, ela precisa ler a palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo vai começar a incomodar ela. Ela vai se sentir pelada, ela vai se sentir inconveniente, ela vai sentir vergonha. O Senhor vai começar a trazer mensagens, vai colocar pessoas no caminho dela que vão falar com ela. Ela vai ter sonho, vai ter visão. De algum modo, Deus ele não deixa ninguém na ignorância. Ele não nos deixa perecer por falta de sabedoria. As coisas, a coerência na vida começa a fazer parte do seu dia a dia. E eu queria, minha querida irmã, tá? Trazer um entendimento aqui final, e eu espero que eu consiga fazer isso em máximo 10 minutos. Presta atenção. Quando a gente vê esse povo relatando que morreu foi ao céu e ao inferno, Ana Paula, você acredita? Olha, eu não vou dizer que duvido, porque o próprio apóstolo Paulo ele teve uma visão do terceiro céu. Mas eu nunca li na Bíblia alguém relatando que teve uma visão do inferno. Você vê o apóstolo Paulo falando do céu, você vê o apóstolo João dizendo que foi arrebatado até o céu, você vê Jó vendo a porta do céu aberta, anjos subindo e descendo numa escada, e tem outros relatos aqui que eu não me lembro, mas a gente vê sempre referência céu. Quando se fala do inferno, a única coisa que eles conseguem dizer é que é um lugar de choro e ranger de dentes. Corrija-me aqui quem tiver certo se eu tiver errada. Mas eu nunca vi na Bíblia nenhum personagem citando sobre o inferno como se tivesse ido lá e visto com os próprios olhos. O máximo que eu vejo, eles dizendo choro e ranger de dentes, e na maioria das vezes eles relatam o que Jesus Cristo disse. E o único que foi ao inferno, que a Bíblia fala claramente, foi o próprio Jesus. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então, como eu, Ana Paula, me baseio na Bíblia, eu acho meio difícil, mas não é impossível, pelo amor de Deus. Eu acho sim que é possível que Deus mostre para nós a situação real e espiritual de uma pessoa. Deus me mostrou, por exemplo, eu e meu pai, no lugar que poderia ser um inferno, porque é uma espécie de gruta, e a gente estava em cima de um ringue de luta livre, meu pai batendo o pé que ele queria continuar na rebeldia, e eu chorando, implorando para ele mudar, falava para ele, sua batata tá assando, ele com a mão na cintura, fazendo aquele escárnio. Quando eu olho assim, em torno de nós, em vez de serem pessoas que estavam ali torcendo, né, no ringue para o meu pai, eram demônios. Então eu acredito que aquilo ali era uma espécie de uma situação do inferno. Agora, que Deus mostra para mim, pessoa A, B, C, D, no inferno ali, sofrendo, porque foi por causa do batom, porque foi por causa da saia, eu acho que isso é julgo. Eu acho que isso é julgo porque ele centra a atenção no material. E Deus, ele fala que a gente tem que adorar ele em espírito e em verdade, que ele sonda o coração e é o que está no coração do homem que faz a diferença. Então, minha querida, o que manda um ser humano para o inferno é o coração dele intencionado para o bem ou para o mal. Vai para o céu ou para o inferno. Deus, ele salva prostitutas. Deus, ele salva ladrões e assassinos. Mas Deus, ele fala, não volte o cão ao seu vômito. Se eu sou uma mulher ou um homem que conheça a palavra de Deus como ela é, eu não posso ser instrumento que instiga outra pessoa ao pecado, que estimula, que atrai a outros a pecar. É isso que eu estou falando aqui o tempo todo. Então, não é o batonzinho que a Ana Paula passa, ou o esmaltezinho transparente, ou o cabelo na cor sobre o tom do cabelo que ela usa, ou talvez uma calça que eu use que vai me levar para o inferno. Mas é como que eu uso o que eu uso. É como eu boto o meu anel. Qual é a intenção minha quando eu ponho aquele anel? Qual é a intenção minha quando eu ajusto o meu cabelo? Qual é a real intenção? Que outros homens olhem para mim? Aí sim eu vou para o inferno, porque eu estou sendo objeto de cobiça. Então, a gente vê a parábola, a história do rico e do Lázaro. E eu não sei se eu vou ter tempo, mas a palavra de Deus tem um momento... Está lá no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo, deixa eu pôr o óculos aqui, 19, até o 31, a história do rico e do Lázaro. A Bíblia fala que tem um momento que o rico, ele pede uma gota de água para refrescar-lhe a boca. E ele fala, pai Abraão, faça com que Lázaro venha cá e me dê essa gota de água. E Abraão fala, tem um abismo muito grande entre nós. Quem está aqui não pode passar para aí, quem está lá não pode passar para cá.
Aí tem um outro momento que ele fala assim, então mande Lázaro lá na terra, eu tenho 5 irmãos que vivem como eu vivia, e eu não quero que eles venham para cá. Abraão só responde para ele, fala assim, lá ele tem os profetas e a lei. Então o que está na terra, fica na terra, o que está no inferno, fica no inferno, e o que está no céu, fica no céu. É o que eu entendo, minha irmã. Então, quando eu escuto esses testemunhos de gente que começa a falar demais do inferno, que viu cantor, que viu pastor, que viu fulano, ciclano, olha, eu vou ser sincera, eu fico com o pé atrás. Porque não é o batom que manda, mas é o que estava intencionado por detrás daquele batom que manda. E eu não sei se Deus ele dá como eu poderia chamar, esse privilégio de mostrar para pessoas o que está no inferno, quem está no inferno. Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia do juízo e ali vão ser reveladas todas as coisas. Então, eu, Ana Paula, sou muito sincera. Quando eu começo a ver esses testemunhos, eu particularmente eu largo para lá e eu não escuto. Porque eu tenho medo de trazer confusão na minha cabeça. Porque se você olha, tem muita gente por detrás desses testemunhos que vem de certas doutrinas religiosas, de congregações em que não pode usar batom, não pode usar saia, não pode cortar cabelo. Então, é como se uma coisa ficasse sendo encafifada na cabeça desse povo, de modo que eles ficam com um jugo. E Jesus diz que nós somos livres em Cristo. Sabe, eu sei que o que eu estou falando aqui pode ser polêmico para alguns, mas é a realidade. Então, é coerência, irmã. E assim, irmão Pedro, a gente tendo coerência, a gente buscando nas Escrituras, a gente aprendendo as coisas no Senhor, a gente sabe que está ouvindo a voz de Deus. Então, como que eu sei? Como que eu sei quando é o Espírito Santo que está na minha vida? Primeiro, são conselhos coerentes e justos. Qualquer situação que acontece e vem na tua cabeça entendimentos que você depois fala, gente, eu sozinho não conseguiria ter esse entendimento. Ou coisas que ficam martelando na tua cabeça, como é o que aconteceu comigo hoje de manhã. Enquanto eu não resolvi a situação dentro daquilo que eu acreditava ser o mais justo possível, eu não tive paz. Enquanto eu não peguei a sacola, juntei os pacotes de macarrão, de feijão, de arroz e do que eu pude, fui lá e entreguei na mão do Senhor, eu não tive paz. Porque 50 centavos não vai dar para comprar nem uma lata de óleo. Mas quanto que eu daria para aquele moço? E será que ele ia realmente comprar comida? Ele disse que o problema dele era a falta de comida. Então o que eu fiz? Eu peguei a comida, fui lá e entreguei na mão dele. Na minha consciência, tá certo. Deus não vai poder virar para mim nesse caso e falar, olha, você pecou porque você não fez nada. Ele pode me cobrar qualquer outra coisa, talvez porque eu questionei a situação desse ficar sentado o dia inteiro, a casa desse suja igual um pulgueiro, e pode ser que Deus fala, para que interessa para você, quem que é você para julgá-los, né? Mas não pelo fato dele ter dito para mim, eu tô com fome, eu tendo coisa para comer na minha casa, eu não fui lá e dividi com ele. Então isso são convicções que a gente vai tendo no caminhar com Deus. Eu não preciso falar línguas. Inclusive o apóstolo Paulo fala que ele preferia falar 4 palavras em língua que as pessoas entendessem do que falar 1 milhão. Eu estou falando com as minhas palavras, mas o texto é diferente. Ele fala, eu preferia falar 2, 3, 4 palavras normais, que todo mundo entendesse a mensagem de Cristo, do que falar 1 milhão de línguas estranhas e ninguém entender nada. E ali ele começa a explicar sobre o dom das línguas. E ele afirma que se alguém na congregação se levanta falando em línguas, tem que se levantar alguém que interprete as línguas para a congregação. Por quê? Porque senão não edifica a carne. Se edifica o espírito, mas não a carne. E a gente precisa entender e conhecer as coisas de Deus de modo claro. É por isso que a Bíblia está aqui. É por isso que eu tenho que ler a palavra de Deus, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda nesses mistérios, mais a gente tem clareza da conveniência do caminho de Deus, como eu tenho que caminhar na estrada do Senhor. Amém? Olha, meus irmãos, eu teria muita coisa aqui para falar, esse assunto para manga. São 4h05, eu tenho que sair agora para buscar meus filhos na escola, mas eu acredito que o que eu falei aqui já foi o suficiente para trazer entendimento. Eu acredito, irmã Conceição, se quem está morto no inferno, qualquer pessoa morta, não tem mais acesso à terra dos viventes, ao mundo dos vivos, eu acredito que nem quem está vivo poderia ter acesso ao mundo dos mortos. Então, qualquer testemunho que eu ouço, eu acho muito estranho, qualquer testemunho que eu ouço de alguém que diz que foi no céu e viu fulano, ciclano, betano, ou foi no inferno e viu ciclano, betano, eu acho esquisito. Quando meu pai faleceu, eu tinha convicção que meu pai estava salvo.
Mas eu estava longe, eu não soube, então comecei a sonhar com meu pai. A gente estava na casa de uma tia, eu, minha mãe, minha irmã, outros parentes, meu pai estava também. Meu pai morreu com câncer no pulmão, estava igual uma múmia, desculpa a expressão, mas ele estava seco, chupado, feio, parecia um graveto, tá bom? De tão magro, de tão consumido pela enfermidade. E meu pai, nesses sonhos, ele ficava assim um pouquinho no canto da sala e ele ficava olhando para mim com a boca aberta, como quem quisesse falar, como quem quisesse expressar que tá desesperado, estava mal. E eu ficava com medo do meu pai naquele sonho, mas eu ficava impressionada. Eu sonhei 3 vezes. Na quarta vez, na terceira vez, no dia seguinte eu levantei, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu repreendo esse tipo de sonho, porque meu pai está lavado, remido no sangue de Jesus, ele está no céu, ele está na glória, ele não está morto, ele não está naquele estado, isso é coisa de Satanás e eu não aceito. A gente com morto não tem contato, quebra em nome de Jesus. Irmã Conceição, nunca mais eu sonhei com meu pai naquele estado, nunca mais, nem naquele estado, nem no céu. Simplesmente desapareceu da minha cabeça o discurso de sonhar com meu pai. E uma convicção pela fé de que ele está no céu. Porque eu busquei em Deus. Eu fui numa vigília num sábado e eu chorei ali até 3 horas da manhã e Deus é fiel. Entre outras coisas. Acabou. Então, se eu tivesse acesso ao mundo dos mortos, por que meu pai não falava naquele sonho? Curiosamente, meu pai nunca falava. Ele não podia falar, porque o morto não pode comunicar com o vivo. Mas o vivo, minha irmã, não pode comunicar com o morto. É por isso que a Bíblia fala que é espíritos de demônios que estão por detrás da idolatria. A palavra de Deus nos proíbe com a quiromancia. Lá em Apocalipse, quiromancia é falar com os mortos. Peraí, se Deus me proíbe praticar quiromancia, por que Deus ia me levar para o inferno para eu ver o morto lá? Para ver como é que o morto está? Isso ia me trazer para a consciência da terra e eu ia ficar com a cabeça grilada, fulano de tal está no inferno? Dá para entender, minha irmã? Então, é contradição. Se a palavra de Deus me proíbe de praticar quiromancia, me proíbe de cultuar os mortos, inclusive Jesus fala, deixe o morto enterrar seu morto. Será que seria conveniente, coerente que Deus então me leva no inferno e me faz ver Michael Jackson, Elvis Presley, a vizinha do lado? Você entendeu? Não tem muito sentido. Então, e ainda vem com esses testemunhos que aquela pessoa está lá porque usou batom. Peraí. Quer dizer que o ato de justiça do coração não vale. O que vale é o que ela fez por fora, a carcaça. Sendo que a palavra de Deus diz que o nosso corpo é perecível. E que o que é perecível não pode entrar no reino dos céus. Essa carne, essa carcaça, isso aqui não vale. O que vale é o nosso interior, é o nosso espírito, é o que está dentro do nosso coração. Então, por coerência da palavra de Deus, eu, Ana Paula, não dou vazão, não dou crédito para esse tipo de sonho, porque eu acho que essas coisas não têm ligação com a lógica das escrituras, tá bom? Meus irmãos, se mesmo assim vocês ainda tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que eu tiver mais tempo eu vou estar procurando trabalhar. Essa semana eu não sei como é que vai ser aqui com o YouTube, porque realmente tá uma semana muito imperativa, eu vou ter que sair de manhã e tal. Então, assim, eu vou tentar o máximo que eu puder estar aqui com vocês e falar da palavra de Deus, mas espero, em nome de Jesus, que tenha sido bênção para os irmãos, tenha sido claro, tenha sido luz para vocês. O arrebatamento está literalmente às portas. Quanto mais maturidade, quanto mais a gente puder crescer no Senhor, esse é o momento. Então, se você não entendeu isso tudo que eu falei aqui, escute de novo, com calma, pegue esses textos que eu vou deixar como referência, leia de novo, com calma, e busca no Senhor, sabe? E aprende também a pesquisar, minha irmã, não estou falando no caso da Conceição, mas outras pessoas, pesquise um pouquinho, qual é o meu melhor tipo de roupa, sabe? Eu sou magra, eu sou gorda, eu tenho a cintura fina, eu tenho a bunda extravagante, né? Tem gente que tem aquela bunda grande. Desculpa a expressão assim, eu sei que tem hora que eu solto um pouco aqui, mas a gente tem que ir direto ao ponto. Por que eu vou ficar rodeando, né? Vou falar glúteos. Procura aprender um pouquinho sobre moda. Tô falando sério, sabe? Procura aprender um pouco sobre bom gosto, de cores, de saúde. E use em cima disso. Isso não é escandaloso para Deus, é bênção, porque você é templo do Senhor. E você tem que ser uma pessoa que passa vida, que passa paz, que passa bênção, que passa bondade. Sabe, alguém que chegue para falar com você tem que estar bem ao teu lado, tem que se sentir bem. Amém, meus irmãos? Eu tenho que fechar esse vídeo, eu tenho 5 minutos para sair de casa, mas que o Senhor possa estar abençoando e enchendo a cada um cada dia mais.
Amém, meus irmãos? Só para fechar, irmão Pedro, uma convicção que a gente tem quando é o Espírito Santo que fala é porque tudo vem com base boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus fala edifica. Você está no meio de uma situação complicada. A palavra, quando vem do Espírito Santo, ela traz um conselho que vai trazer a paz, que vai trazer edificação, que vai te dar estrutura. Ainda que você tenha que enfrentar o problema triste do jeito que ele é, você talvez vai sair até lesado. Mas é onde você vai negando a si mesmo, que é o que a gente já falou num outro vídeo, e aquilo ali vai gerar no final um resultado positivo. Então a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável, sábia, coerente, equilibrada, sabe? Não vai dar briga, não vai dar discussão, não vai dar, sabe, escândalo, e vai ser sempre pro lado da justiça. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele te encaminha sempre, ele te aponta sempre pro que é justo a se fazer, em tudo. Amém, meu irmão? Lendo a palavra de Deus, lendo toda a Bíblia, você vai crescer muito com essas coisas, porque ele traz à memória aquilo que te dá esperança. É por isso que eu, Ana Paula, não decoro nada. Eu não decoro nenhum versículo bíblico. Mal apenas sei que Efésios 6 fala da armadura de Deus, mas tem que ir lá ler para ter ela no pé da letra como ela é. Então não sou brava para decorar nada. Mas tudo que eu falo, eu me lembro que na Bíblia tem coisa escrita que fala disso, disso, disso. Então é onde eu trago à memória aquilo que me dá esperança e é na palavra. Amém? Por quê? Porque eu leio e eu me edifico em cima disso. Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, paz eterna, profunda, perfeita do Senhor. Amém, amém e amém.